Tudo bom, pessoal? Eu sou o Guilherme e nesse vídeo de hoje aqui eu vou falar sobre uma das doenças crônicas que mais acometem o público idoso, que é a osteoporose. Estou começando aqui mais um episódio do programa Personal Senior. Esse programa tem como objetivo entregar diversos conteúdos para você que deseja ter um faturamento superior a 10 mil por mês, sendo personal trainer de idosos. Antes de começar o assunto, eu queria mais uma vez aqui pedir a colaboração dos colegas para seguirem a página da Ativa. Quanto mais colegas a gente tiver nas nossas páginas, mais a gente consegue oferecer conteúdos para essa nossa comunidade. A nossa comunidade de profissionais de educação física, de personal trainers, né? de personagens que trabalham com pessoas idosas. Porque isso, gente, só nos fortalece. Fortalece a página e fortalece a nossa comunidade num todo. Então é muito, muito, muito importante a colaboração, a participação de vocês na página, seguindo ela, comentando, curtindo, trazendo dicas. Isso é muito importante para o nosso crescimento. Muito bem, vamos lá então falar um pouquinho sobre a osteoporose, algumas informações importantes, né? E de que maneira que ela se relaciona aí com os nossos treinos do dia a dia. Para isso, para falar de treinamento, primeiro a gente precisa relembrar aí alguns detalhes importantes dessa doença. E vamos lembrar, gente, que a osteoporose ela é uma condição metabólica, né, que se caracteriza pela diminuição da densidade mineral óssea, tá? E com isso a pessoa fica muito mais propensa a ter uma fratura. Quando a gente vai receber um aluno na academia, normalmente a gente pode receber essa pessoa de duas maneiras, quando está relacionada a essa doença, claro. Uma pessoa que tenha osteopenia ou uma pessoa que já tenha a osteoporose. Tá, mas e qual é a diferença entre esses dois termos? A grande diferença se dá pela gravidade da perda da densidade mineral óssea, né? Então, a osteopenia ela é um caso inicial intermediário dessa diminuição de densidade mineral óssea. Enquanto a osteoporose, a gente já tem aí uma perda muito mais significativa, muito maior, e aí levando, claro, a pessoa a um risco muito mais alto de ter uma fratura. E essas perdas mais leves, como eu comentei ali no início para vocês, é o que a gente chama então de osteopenia, tá? Perdas maiores, mais graves, a gente chama de osteoporose, tá? E são responsáveis, inclusive, por pequenas fraturas. E, gente, pequenas mesmo. Tem casos, inclusive, de fraturas que a pessoa simplesmente espirra ou tosse e com isso ela sofre a fratura. Então, para vocês entenderem aí a gravidade dessa doença. Quem nunca também ouviu a história de que um idoso caiu e ao cair ele fraturou um osso? Só que muitas vezes o que acontece é o contrário. Ou seja, primeiro ele teve uma fratura óssea e, em consequência disso, causou, né, essa queda no idoso. Então isso é muito comum de acontecer com essas pessoas. Mas Guilherme me diz por que é importante eu entender sobre osteoporose. Vou mostrar aqui para vocês, eu dei uma pesquisada em alguns dados que falam sobre a incidência dessa doença, tá? Olha só, vou pegar aqui, eu tenho comigo um guia da Sociedade Brasileira de Reumatologia, tá? E aí, gente, o que é falado é que estima-se que 30% das mulheres acima de 50 anos apresentam essa doença, tá?
sendo que esse percentual ele vai aumentando de acordo com o processo de envelhecimento. Então, com o aumento da idade, esses números vão aumentar ainda mais. Olha só, previsão para o futuro, tá? Cálculos prevêem que a população mundial acima dos 65 anos no ano de 2050 será superior a 1 bilhão e 500 milhões de indivíduos. E o número de fraturas de fêmur será superior a 6,3 milhões por ano. Isso equivale a uma fratura, tá, em intervalos inferiores a 5 segundos. Então, a possibilidade de você, da gente, trabalhar com uma aluna idosa com osteoporose é muito grande. Se você daqui a pouco tem a pretensão de se tornar um profissional top de linha, né, que fature mais de 10 mil por mês, é óbvio que você tem que entender essa doença e tem que saber como prescrever treinos voltados para esse objetivo. Agora, se você não fizer dessa maneira, né, você corre o risco, inclusive, de estar causando um dano para o seu aluno, né, e, consequentemente, vai ter um dano para a sua carreira. Se você é professor de academia e tem um aluno com osteoporose, é seu dever, né, prescrever treinos também adequados para esse aluno. Eu sei que é mais difícil, porque quando a gente é professor de academia, a gente não atende apenas um aluno, a gente atende vários. E tem certas academias que é praticamente inviável da gente conseguir atender todo mundo ao mesmo tempo. Mas se vocês tiverem essa oportunidade de daqui a pouco dar um pouco mais de atenção para essas pessoas que mais precisam, aumentam as chances de você conseguir essa pessoa, captar essa pessoa como um personal. Se essa pessoa em algum dia precisar de um personal e você atender bem ela não vai procurar um outro profissional, porque ela já te conhece. E ela sabe que você é um profissional dedicado, você se dedicou a ela. Eu já comentei em alguns outros vídeos e lives que quando eu era professor de academia, eu comecei a receber um respaldo maior daquela população mais madura, entre aspas, né? E isso aí me despertou, né, atenção. E claro, eu comecei também a dar mais atenção para essas pessoas. Então, cada pessoa com essas características que chegava para mim com uma restrição e uma recomendação, eu ia atrás. E eu estudava o que eu podia, falava com o profissional, o médico, o fisioterapeuta que atendia essa pessoa, para me qualificar cada vez mais e entregar, né, o treino adequado para essa pessoa. E dito e feito, passado um tempo, algumas dessas pessoas procuraram personal. E, claro, procuraram a mim, porque sabiam que eu era um profissional que me dedicava, ia atrás para ajudar ela. Então é uma grande oportunidade que às vezes passa batido e o professor de academia ele tem que se dar conta de que ele tem que sempre fazer o seu melhor e dar atenção principalmente para essas pessoas que têm necessidades maiores. O exercício físico ele tem aí um efeito protetor também sobre a musculatura. E aí, por isso, a importância maior ainda do exercício, né, para pessoas que são ativas, porque ele vai ajudar também na questão do equilíbrio e também ajuda a evitar quedas com o passar do tempo. Então, a resistência dos ossos ela está ligada diretamente à atividade física, tá? Tanto, claro, que os ossos eles tendem a se tornar mais fortes e resistentes à medida que eles forem mais estimulados, tá? Então, olha só, tem evidências de que a atividade física ela pode sim reduzir os riscos aí de fratura no quadril, tá? Tem uma pesquisa aqui que mostra, ó, que a prática regular de exercício pode reduzir a incidência de quedas de 20 a 40% em pessoas idosas. Gente, 40% é realmente um, um número que é bem importante para essas pessoas, tá? E vamos lá.
Como é que, como é que o exercício ajuda nessa prevenção da osteoporose? A força mecânica que é proporcionada pelo exercício vai estimular a atividade dos osteoblastos. Os osteoblastos, né? E tem também os osteoclastos. Os osteoblastos vão formar aí novos ossos, tá? Então, o exercício ele vai estimular a formação de novos ossos. Com isso também causa, né, um aumento das trabéculas ósseas, né? Que é um componente ósseo ali, fazendo com que haja então o fortalecimento das estruturas e aumentando então a densidade mineral óssea. Quais atividades que são recomendadas? Quais exercícios que são mais recomendados para pessoas com osteoporose? Aqui, gente, tem uma boa discussão, tá? Por quê? Porque o exercício que é mais efetivo e que mais estimula a formação óssea são exercícios com impacto, certo? Então, atividades como caminhada, corrida, esporte coletivo, atividade resistida, todas essas atividades são estimuladoras ósseas. Então são extremamente importantes para pessoas com osteoporose. É claro que não é por isso que eu vou pegar qualquer aluno idoso meu que tem osteoporose e eu vou mandar ele saltar numa caixa. Não é assim. Tem exercícios e atividades que são para nós simples, né, e moderadas, que já estimulam essa nova formação óssea, como eu dei o exemplo da caminhada. Então, para pessoas que daqui a pouco são mais frágeis, uma simples caminhada pode auxiliar muito nesse objetivo, certo? Agora, atividades que não têm muito impacto, como hidroginástica, ciclismo, são atividades que são assim maravilhosas no sentido cardiorrespiratório. São excelentes atividades para o idoso. Mas se a gente for pensar num caso de osteoporose, não são as atividades mais recomendadas, porque o impacto é muito baixo, certo? Ah, mas é melhor então, é melhor o idoso pelo menos fazer alguma coisa do que não fazer. Ok, tá? Eu não estou dizendo aqui que a hidroginástica, o ciclismo é ruim para o idoso, mas pensando nesta doença específica, existem atividades que são mais recomendadas. E são essas atividades que oferecem mais impacto. Sobre o treino resistido, que é normalmente o treino que os personagens prescrevem para os seus alunos, existem algumas diretrizes do Colégio Americano de Medicina do Esporte. E eles recomendam uma programação de treino com as seguintes características. Olha só, agora é uma hora importante, tá? Que a gente tem que prestar atenção, porque, gente, quando a gente recebe uma pessoa com uma doença crônica específica, a gente tem que fazer uma programação específica para esta doença, tá? Então, o que é recomendado para pessoas com osteoporose dentro da academia? Vamos lá, 8 a 10 exercícios, tá? Com intensidade de 60 a 80% de 1 RM, aqui eles consideram. Eu não gosto, particularmente, de trabalhar com teste de 1 RM com idosos, tá? Eu uso a percepção subjetiva de esforço. Tá? Até porque eu acho um pouco já agressivo fazer daqui a pouco um teste de um RM com uma pessoa idosa que é sedentária ou está fragilizada. Bom, e o volume? 8 a 12 repetições e uma frequência de 3 vezes na semana. Então, vamos prestar atenção aqui que são 8 a 12 repetições, tá? E intensidade de 60 a 80%. É bem característico de um treino de aumento de massa muscular. Lembrando aquela relação da massa muscular com a massa óssea e a proteção, né, em relação a quedas e auxílio no equilíbrio, além, claro, do aumento da força muscular. Isso tudo vai ajudar na osteoporose, tá? Então, gente, o ideal é que o aluno, além do treino resistido,
ele combine também atividades aeróbias, como por exemplo a caminhada ou a corrida, se ele tiver a possibilidade. Então, 3 dias da semana, treinamento resistido, e ele pode pegar outros 3 dias da semana para fazer um trabalho aeróbio. Tá? Vamos lembrar também do princípio da individualidade, né? Que é um dos princípios que rege aí a prescrição do treino. Tá? Então, será que a gente pode prescrever treinos iguais para tudo que é aluno idoso? Estou mostrando para vocês aqui que não. Que cada doença crônica tem a sua prescrição específica. É que nem um remédio. A pessoa tem uma doença específica, o médico vai lá e prescreve uma medicação com uma dosagem tal, né? Essa dosagem aqui é que vai auxiliar o paciente dele a se recuperar, a melhorar em função dessa doença. Na prescrição de treino é a mesma coisa. Se eu posso trabalhar com 25 repetições, posso. Só que os treinos de 8 a 12 repetições com essa intensidade são cientificamente aqueles que trazem melhores resultados para as pessoas com osteoporose. Tem alguns exercícios, pegando o guia aqui da Sociedade Brasileira de Reumatologia, alguns exercícios que eles colocam como contraindicados para pessoas com osteoporose, tá? Eu não sei se eu vou conseguir, vocês vão conseguir visualizar, acho até que sim. Ó, eles mostram aqui. Se vocês perceberem aqui, são exercícios com flexão de tronco e com rotação de tronco. Tanto que eles falam aqui que esportes como tênis e golfe não são recomendados para pessoas que têm osteoporose, tá? Em função destes movimentos, não porque faz o movimento em si, mas é porque faz o movimento de maneira muito acelerada, muito brusco esse movimento, tá? Então, por isso, não é recomendado. E, bom, Guilherme, será que todos idosos podem fazer treino com impacto? Podem, exceto aqueles idosos que têm um alto risco de fratura ou que já possuem algum tipo de fratura. Nesse caso, não é indicado, né? Mas para outros idosos que são saudáveis, né, eles podem fazer normalmente, lembrando, né, gente, que a gente deve respeitar o nível de condicionamento de cada aluno. E o nosso treino sempre tem uma ideia de progressão. Não é porque eu falei ali que tem que fazer 8 a 12 repetições e 80% da intensidade, é que eu vou na primeira semana de treino já trabalhar com essa intensidade. Vamos lembrar que existe todo um processo, né, de adaptação e um processo também de progressão do treino ao longo do tempo. Outra situação, até pensando nesses exercícios que não são indicados, que eu estava lembrando aqui agora, é que ele fala, né, em esporte como tênis e golfe. Mas se a gente for pensar no dia a dia de uma pessoa idosa, e que é mais comum, assim, a gente tem que ter um cuidado maior nas atividades de vida diária. Aí vamos lembrar um pouquinho de algumas atividades que podem estar presentes nesses movimentos. Por exemplo, a pessoa vai varrer o chão, pega a vassoura e ela vai ficar com o tronco fletido. O que é recomendável nesse momento? Aumentar o cabo da vassoura, para que ela mantenha o tronco alinhado. Outra situação, vamos lembrar aqui, gente, de não rotar o tronco, por exemplo. A gente vai pegar um objeto um pouquinho mais pesado e vai girar e mudar ele de lugar. O recomendável é que se vire de frente para o local e aí sim se coloque o objeto. Então são esses pequenos cuidados que a gente tem que ter cuidado na academia e a gente tem que alertar os nossos alunos em relação às atividades que eles têm no dia a dia, certo? Para aluno idoso também, eu prescrevo um outro tipo de treino, né? Eu prescrevo 3 séries de 10 minutos na rua tomando um solzinho, tá? Isso aí é fundamental também. O solzinho ajuda na absorção de vitamina D. A parte nutricional, claro, fica com a responsabilidade
de uma profissional da área, uma nutricionista, né, que já acompanha o aluno. Certo, pessoal?